E agora vamos ao encontro de um jovem que é escritor, já está ali conosco. É exatamente um jovem que escreve porque desistiu, ou continua, se calhar, a ser professor noutros momentos. Estamos a falar de Moene Wonong, o das mangas. Bem-vindo ao Washington Fora de Horas. Ah, muito obrigado. O Moene tem um segundo livro de crônicas baseado nos hábitos e costumes de determinadas etnias de Angola. Vamos conversar sobre esta obra que tem um título que para já é curioso para quem não está habituado com as questões de Angola. É exatamente os Ato-Congo de um jovem Leberbe. E ele escreve de propósito essas palavras quase que a confundir-nos o que quer dizer de facto, e esta será também uma das questões que vamos tratar com o Moene. Este livro, o que é Moene? O Zatongoko de um jovem verde é um livro de crônicas que caracteriza, que é agora o segundo, que eu considero ser o segundo filho, e ou caracteriza as vivências, as angovivências de um povo angolano, não só do sul, mas também parte do norte. Este é um tema interessante que roça a antropologia, roça a sociologia. Este interesse por estes aspectos, por que em particular? Na verdade, eu nasci e cresci no meio periurbano, né, considerados bairros, e lá existem idiosincrasias que permitem com que cada vez mais nos identifiquemos com a forma de falar, de andar, de comer, de vestir, de chorar, inclusive. Então, todo esse conjunto de coisas é que determinam vários comportamentos e podem identificar as pessoas em vários meios. Então, eu, como sou parte disso, eu preferi, né, escolhi passar a escrever e a reportar para que mais pessoas se revissem naquilo que é a infância e até as vivências atuais de muita gente. Com base num passado colonial que muitos tiveram de esquecer ou colocar de lado as suas culturas, pensa que através desses escritos pode levar os jovens angolanos a assumir aquilo que é a sua própria identidade ou não? Em parte, sim, porque nós tivemos dois problemas. Primeiro que é a questão colonial, né, que é o facto de as pessoas foram forçadas a falar a língua portuguesa, infelizmente, só a língua portuguesa, e porque as outras línguas eram oprimidas. Mas depois disso, depois da independência, continuou-se, né, deu-se a síndrome do colonizador. As pessoas foram reprimidas por outros angolanos por falarem as próprias línguas. Daí que nós, se estudarmos um pouco, se formos ver a história, veremos que muitos angolanos foram muito prejudicados pela sua forma de falar, por falar uma ou outra língua local. Estamos a falar do Umbundo, estamos a falar do Nganguela, estamos a falar do Nhaneca, estamos a falar do Kwanyama, estamos a falar do Kimbundo, do Kikongo e várias outras línguas bantu. Então, temos uma dose de culpa, o Estado colonial tem uma dose de culpa muito grande, mas também a situação atual, o contexto do pós-independência também contribuiu muito para que se valorizasse as línguas locais em Angola. Então, com a apresentação de os Atongoko de um jovem Leberbe, como podemos ver, Atongoko é uma palavra escrita numa língua local e jovem Leberbe é uma expressão portuguesa, mas escrita de forma errada propositadamente. Então, daí a necessidade de apresentar o português, né, nossa forma de falar, de se comportar tal como ela é. Quer dizer jovem rebelde ou leberde? É exatamente isso. Jovem rebelde, mas soa muito bonito porque a fonética é muito linda, né? Mas jovem rebelde, mais do que fonética, é a semântica da coisa. Porque os angolanos aprenderam a língua portuguesa, né? Muitos deles, atualmente, por exemplo, é considerado. Durante muito tempo, hoje já não, era considerado quem for angolano de fato, angolano de raiz, quem tivesse um português afinado com uma dicção muito mais próxima de um ou descendente de Portugal, por exemplo.
E as pessoas aprenderam muito a língua portuguesa, aprenderam muitas palavras em português, porém não lhes foram ensinadas as semânticas verdadeiras. Então, os nossos mais velhos, as pessoas que mais usavam, que eram forçadas a aprender a falar português, aprenderam as palavras também, porém não atribuíram outras semânticas às palavras que foram aprendidas. Aliás, associado a isso também os próprios nomes africanos apareceram. O Mwene Vonong tem certamente outro nome de registro. Isto é parte da história. Falemos, e o que é que isso quer dizer de facto? O seu nome. Certo. O Mwene Vonong significa rei de Menong, né? É uma língua, está na língua Ngangela, em homenagem ao primeiro rei de Menong. Estamos aqui com o rei. Esse é o grupo Ovimbundo. Estamos aqui a conversar com o rei, não é qualquer um. Então, vamos agora para os aspectos que têm a ver com a literatura, com a sua divulgação. Este é o seu segundo livro de crónicas. O primeiro livro foi feito com apoio dos leitores. Publicar nos nossos países é um ato de coragem. Antes de fazer a pergunta, eu conversava com um colega ontem que, quando fui a Moçambique, encontrei um livro publicado há pelo menos 20 anos, com uma tiragem de 500 exemplares, mas que continuava nas prateleiras, o que é sinal de que a circulação do livro é fraca. A compra, o poder de aquisição, se calhar seja um outro discurso, mas que o livro não é comprado. É um livro que fala sobre a timbila, que é um instrumento importante de Moçambique, mas que 20 anos depois continuava na primeira edição com 500 exemplares ainda disponíveis no mercado. Em Angola o cenário não é tão diferente, se calhar. Certo. Nós temos um problema muito grave, mas vamos começar exatamente. É dado certo que o primeiro livro veio de um financiamento coletivo e até agora, segundo o registro, é o primeiro livro angolano financiado totalmente pelos leitores, que é um ganho. E felizmente foram 1000 tiragens e mais de 1000 tiragens e esgotamos. Mas ainda há uma necessidade muito grande de continuarmos a escrever, e também pensamos também que se leia muito. Mas também existe um outro fator, que é o fator preço. O custo de produção de uma obra em Angola é muito elevado. Então muita gente não consegue tirar, por mais carismático que seja o escritor, por exemplo, por mais vontade que tenha de tirar muitas cópias, há a dificuldade com os preços, e fica muito difícil para o pleonasmo, que é para tirar tantas cópias e depois jogar o dinheiro, como se diz, na água. Então, em Angola ainda temos vários problemas, temos inclusive até escritores que tiram 200 cópias, só 200 cópias, mas ficam com as caixas em casa, porque não há também uma boa política de incentivo à leitura, incentivo à transportação também do livro, que é para chegar em vários outros sítios que realmente se precisa. Então, esse é um problema, não sei se é problema da África, mas estou vendo, por exemplo, a realidade agora de Moçambique. 500 cópias ainda continuam ali nas prateleiras. É um indicador muito baixo, é um indicador muito infeliz, que é para a nossa realidade. E Angola não foi a regra. Mesmo assim, vamos terminar, mesmo assim, jovens como o Mwene, o rei neste caso, continuam a publicar. Espera colocar este seu livro, é uma pergunta que eu sempre faço quando são os livros, fora das livrarias de Angola? Certo, sim. A primeira obra chegou nos Estados Unidos, chegou em Portugal, em Holanda, na Inglaterra, na África do Sul, e só não tem o registro de Moçambique. E por que não? Ao que se vê, esse tem sido um livro muito procurado, e temos luzes de que teremos um sucesso, né? E queremos também, e tendo em conta a procura, expandir cada vez mais, porque a ideia é internacionalizarmos o que escrevemos, a ideia é mostrar também que nós podemos fazer as nossas alternativas em função do que nos caracteriza como sendo epistemologias do Sul. Este é o novo livro do jovem Mwene Vonong, será lançado dentro de dias em Luanda, custa apenas 8.000 kwanzas. Está aí uma oportunidade de partilhar aquilo que é de bom da cultura de Angola, aquilo que também fica registado. Muito boa sorte, Mwene,
e voltaremos a conversar consigo sobre literatura ou sobre outros aspectos da cultura de Angola em próximas edições do Washington Fora de Horas. Boa sorte aí com o seu lançamento.